Olá, pessoal. Dando continuidade agora à terceira e última teoria do desenvolvimento, uma das principais que a gente precisa estudar, que está na nossa ementa, que vai compor a nota da atividade 1.1, 1.2. Nós vamos hoje aprender sobre a teoria de aprendizagem social, né? Eu queria pedir desculpas de vocês que eu atrasei no envio dessa aula. Eu tô com um probleminha de saúde e eu tive que fazer um preparo para fazer um exame de tomografia. Como eu sou alérgico a iodo, eu tive que fazer 3 dias de antialérgico e eu fiquei praticamente drogado. Então, eu tive que fazer 3 dias de antialérgico, de 8 a 8 horas. Então, eu passava a maior parte do tempo sonolento. Quem já tomou antialérgico sabe como é que é. Então, eu peço desculpas de vocês, tá, gente? Mas vocês não vão ficar prejudicados porque eu já estou revendo a questão dos prazos. Então, a gente vai estudar a teoria da aprendizagem social. Ela compõe a outras duas grandes teorias, né? Que a gente viu, a teoria da epistemologia genética, de Jean Piaget, né? Por que epistemologia genética, né? Porque o Piaget foi na gênese, né? Não é a genética da genética do DNA, mas a genética porque o Piaget ele investigou a gênese do pensamento da criança, como a criança pensa, né? A partir da investigação clínica dos próprios filhos e depois ele ampliou aí seu estudo. Depois a gente viu também a teoria psicanalítica de Freud. A teoria psicanalítica de Freud tira da consciência o domínio do homem, prova, né, através dessa observação clínica, do seu construto teórico, que nem tudo o que age no homem, nas suas atitudes, no seu comportamento, elas agem de forma consciente, que o homem tem domínio de todo o seu ser e da natureza de forma plena. Freud vai mostrar e vai teorizar sobre isso, que tem coisas que são relegadas ao inconsciente. E ele vai fazer uma psicologia, uma intervenção, uma técnica, uma teoria do inconsciente, né, daquilo que nos afeta, que não está à luz da nossa consciência. Mas isso incomodou bastante, né, a ciência da época, né, uma ciência positivista, que nós precisávamos provar. A psicologia estava nascendo ali também, nessa época da teoria freudiana, depois da teoria piagetiana. Então, precisava-se de um método, né? O que era aceito na ciência era aquilo que tinha um método clínico reproduzível, que poderia se, se verificar, se estudar, né? Ter um certo nível de controle. Então, houve todo um movimento, principalmente dos psicólogos norte-americanos, porque a psicanálise nasce na Áustria, né, com Freud, na Europa, em Viena, mas nos Estados Unidos eles eram mais pragmáticos, né, então eles precisavam, os psicólogos das universidades americanas, eles reconheciam o valor da teoria freudiana, mas eles precisavam de um método clínico experimental para comprovar a validade dessa teoria para além apenas da clínica, né? Porque Freud atendia essa paciente individualmente, eles queriam ver como é que isso se dava na aprendizagem social. Ampliando ou refutando ou confirmando as teorias de Freud, mas ampliando ela para uma gama mais ampla
que pudesse ser observável, reproduzido na vida social. E aí, esses psicólogos americanos, dentre eles, a gente destaca que o Miller e o Dollar, né, mas antes deles colocarem, articularem essa corrente, eles se inspiraram, tiveram influência de outros grandes psicólogos, Tordick, Watson, então, grandes psicólogos behavioristas, comportamentalistas, né? Então, eles vão dizer, o Miller e o Dollar, eles insistem que o seu trabalho não é o trabalho que eles fazem dentro da psicologia, da teoria da aprendizagem social, ela não é só uma tradução dos conceitos psicanalíticos de Freud em termos de aprendizagem. Porque uma grande pergunta que se fazia, que eles fizeram na época, era assim: esses fenômenos que Freud relata, eles existem, mas como é que se aprende, como é que eles se operam na realidade, né? Como é que isso acontece na dinâmica social? Então, eles queriam, como eu falei para vocês, testar isso na prática social, longe só apenas da clínica, né? Tentar entender esses fenômenos de transferência, de resistência, todos aqueles conceitos que a gente estudou em Freud, tentar entender de uma forma mais ampla, trazendo a contribuição das teorias da aprendizagem para entender esses fenômenos, né? Então, eles falam assim, que eles não estão ali só tentando reproduzir e tal, né? Traduzir os conceitos psicanalíticos para os termos da aprendizagem, mas eles querem elaborar, eles elaboraram uma teoria do desenvolvimento da personalidade, em termos de princípio e de aprendizagem. Eu quis marcar aqui a influência da psicanálise, porque às vezes a gente pode pensar que é parecido, que eles trazem a mesma coisa e a gente pode confundir. Eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte: a gente está falando de um mesmo fenômeno. Então, por exemplo, quando a gente analisa a aprendizagem, a gente analisa ela de várias lentes. A gente pode pegar a teoria de Piaget, a teoria de Freud, a teoria de aprendizagem social. A gente está vendo o mesmo fenômeno, o fenômeno é o mesmo, mas a forma de compreendê-lo vai variar de uma teoria para outra, né? Então, não é que não exista, né? A gente precisa ver o movimento que esses teóricos fazem, né, para entender o fenômeno. Então, por exemplo, enquanto o Piaget descreve e dá ali a devida importância para o ambiente, o Freud pega e fala daquilo que não está na consciência. Ele dá um enfoque mais daquilo que não está na consciência, que interfere naquela vida e naquele fenômeno, naquele comportamento. E os teóricos da aprendizagem social, os comportamentalistas, os behavioristas, eles vão falar mesmo assim: olha, a gente não pode falar daquilo que não tá na consciência, daquilo que é subjetivo demais. A gente precisa ver aquilo que interfere no comportamento, porque o comportamento a gente pode observar. Então, a gente precisa ver a dinâmica que acontece, que modifica e transforma aquele comportamento. Então, vocês vão percebendo, cada teoria dá uma ênfase, retoma a anterior e avança. Entendeu? Isso é normal na ciência, né? Isso é normal na ciência. E aí, cada um de nós vai se aproximando, se distanciando de uma teoria ou de outra, a partir da nossa própria experiência na escola, na vida profissional, dos nossos estudos, né? Então, vamos lá. Quais são os conceitos centrais da teoria da aprendizagem social, né? Como é que a gente pode dizer quais são os conceitos centrais? Bom, lembrando que essa teoria, ela estuda o comportamento, né, comportamento social, e como a pessoa aprende um determinado comportamento e o reproduz, né? Um dos conceitos centrais que a gente precisa aprender é sobre o estímulo, né?
O que é o estímulo? Chama-se de estímulo qualquer evento que atua sobre o organismo. Então, tudo aquilo que afeta o organismo, ele é estímulo, o toque, o frio, o vento, tudo que afeta, e todo evento e qualquer estímulo que atua sobre o organismo, ele é chamado, né, de estímulo. Então, a gente tem aí o conceito de estímulo e o conceito de resposta. O que é o conceito de resposta? Chama-se de resposta qualquer comportamento emitido por um organismo. Então, por exemplo, se bate o vento frio e eu tremo, o estímulo é o quê? O vento. O vento está estimulando o meu organismo. E a minha resposta qual é? O tremor. O toque também, a comida, enfim, tudo aquilo que vem de fora, que atua sobre o organismo, é um estímulo, né? Não só de fora, né, gente, mas tudo aquilo que atua sobre o organismo é um estímulo, e a resposta, toda e qualquer resposta que é emitida, né, através do comportamento por um organismo. Então, quando a gente reage àquele estímulo, a gente está dando uma resposta, né? Ele vai chamar um pouco vai chamar, dizer que o condicionamento, ele ali está próximo, muito próximo da aprendizagem, né? Que a gente aprende a reagir, se adaptar a esses estímulos através das respostas, né? O primeiro condicionamento, ele dividiu em dois condicionamentos, né? Que são aprendizagens, né? O primeiro é o clássico, né? E o segundo, o operante. Então, vocês vão ouvir muito falar desses condicionamentos clássicos, condicionamento operante. Aí tem um exemplo bem legal, assim, que é simples, mas que sempre a gente retoma e tem aí na internet, nos livros de psicologia de desenvolvimento, da aprendizagem, que é assim, o que é o condicionamento clássico? Digamos assim, que você pega um cachorro, o Pavlov já fazia esse experimento, né? Você pega um cachorro, toda vez que você pega um cachorro, você põe um cachorro com muita fome, você mostra um pedaço de carne, automaticamente, esse estímulo da carne vai produzir o quê? Uma salivação, né? Porque ele vai olhar a carne, ele vai querer comer, ele vai salivar para querer comer aquela carne, né? É o instinto dele, então ele recebe um estímulo e tem uma resposta de salivação. Esse estímulo é incondicionado, porque a carne diz respeito à alimentação dele, né? E a resposta também é incondicionada, ele não tem domínio sobre isso, ele simplesmente saliva, né? Só que se nós fizermos assim, gente, nesse experimento, se cada apertar uma campainha, né, digamos assim, que eu aperto uma campainha faz um barulho, aparece uma carne, uma vasilha para cachorro, com o passar do tempo, ele não vai mais precisar olhar para a carne para poder salivar. Só de apertar a campainha, ele vai aprender e vai se condicionar que aquele sinal é um sinal que logo em seguida vem a carne. Então, ao apertar a campainha, que é o estímulo condicionado, que daí já tem, né, já se condicionou ele nesse comportamento, então, ao apertar a campainha, ele vai aprender que logo em seguida vai associar, vai se condicionar que logo em seguida vem a carne. Então, ao apertar a campainha, ele vai começar a salivar. Então, ele vai ter uma resposta incondicionada, né, que é a salivação. Então, vocês percebem como ele vai aprendendo através desse condicionamento clássico, né, que foi a primeira descrição que se fez desse tipo de comportamento em animais, né? Que não, o cachorro, o cão, não precisava mais de estímulo visual, mas um estímulo condicionado. Então, não precisava mais estar carne na frente dele, a partir do momento que ele associava aquele sinal, aquela campainha com a carne, entendeu? Então, isso ia gerando uma mudança de comportamento. Então, ele já, através de estímulo condicionado, que era a campainha que ele escutava, ele já começava a salivar porque sabia, associou e se condicionou que aquele apito
predecessor previa a carne, né? A sua alimentação. Esse é o condicionamento clássico, tá, gente? Foi descrito. A gente pode ter vários exemplos aí com os animais e com as crianças também, né? Mas com a gente também. Então, por exemplo, com o barulho do carro, né? Por exemplo, meu cachorro, quando escuta o barulho do carro do meu irmão, ele já sabe, ele já fica feliz, porque já está vindo, sabe quem vem depois, né? Ele não precisa mais ver meu irmão ou sentir o cheiro dele, mas só de escutar o barulho do carro, ele já associa, já se condicionou que vem o meu irmão, e quando ele não vem, ele fica triste, né? Então, esse é um exemplo de condicionamento clássico, né? Condicionamento operante, também, condicionamento operante, ele é parecido com o condicionamento clássico, né? Mas ele não tem um estímulo direto, né? Digamos assim. A gente vai já saber mais um pouco sobre isso. Digamos assim, tem um experimento do rato, né, que vocês estão vendo aí na imagem de vocês. Nessa caixinha do rato tem um alto-falante que sai um som e tem duas luzes sinalizadoras, a vermelha e a azul. Tem um pedal, tem um armazenador de grãos e tem um tubo armazenador. O Skinner colocou o rato dentro da caixinha, né? E o rato estava com fome, começou a andar, se bater, andar para lá, andar para cá, e de repente ele via que quando ele tocava, por acaso, ele tocava no botão azul, essa gradezinha que está aí debaixo dos pés dele dava um choque. E aí ele se batia todinho dentro da gaiola, rodava, rodava, tentando escapar, apertava no azul, dava um choque na grade. Com o passar do tempo, ele foi aprendendo e se condicionando a criar a versão do botão azul. Então, ele não chegava perto do botão azul. Em compensação, toda vez que ele tocava no botão vermelho, o grão caía aqui, ele apertava nessa maçaneta no botão vermelho, o grão vinha lá do armazenamento e caía dentro da casinha dele, né? E aí ele comia. Então ele começou a perceber que se ele apertasse e aprender a se condicionar, que se ele apertasse no vermelho e apertasse no pedal, vinha comida para ele, né? Então ele começou a desenvolver recursos de aversão ao botão azul e de condicionamento positivo, né? Com o botão, esqueci agora o termo, mas a gente já vai ver, de condicionamento mesmo positivo em relação ao botão vermelho, que ele recebeu o alimento. Então, por exemplo, um animal como o rato, que é inteligente, ele vai aprendendo não diretamente, né, vendo, mas através da experimentação e de estímulos aversivos, estímulos gratificantes, ele vai moldando o seu comportamento, vai se condicionando de acordo com as suas necessidades e com os estímulos que ele recebe. Estímulos aversivos ou estímulos gratificantes. No caso aversivo, o choque, né? Quando uma coisa ruim acontece para a gente não quer repetir aquela experiência, porque nos causa dor, né, nos causa desconforto. E quando um estímulo é positivo, nos causa gratificação, a gente quer repetir aquela experiência. Então, de modo geral, é isso, né? O condicionamento operante. Ele é um pouco mais sofisticado, no sentido de que avança um pouquinho mais na compreensão da aprendizagem, por meio dos estímulos e produtoras do condicionamento, um pouco mais do que a visão de Pavlov, né? Skinner Skinner estava mais interessado com as finalidades, né, do comportamento, né? Como é que a gente, na nossa vida cotidiana, a gente ia moldando vai moldando o nosso comportamento.
Qual é a diferença, né? Qual é a diferença entre o condicionamento clássico e o condicionamento operante? A diferença principal, portanto, entre os dois tipos de condicionamento é que no condicionamento clássico, uma ação já é a resposta a um estímulo. Pode ser traduzida sob controle de outro estímulo através de uma associação ou continuidade. No condicionamento operante, qualquer resposta aleatória que não está ligada a nenhum estímulo específico pode ser posta sob controle. Por exemplo, a resposta operante para apertar a barra pode ser rapidamente colocada sob controle de um estímulo reforçador, né? Então, no clássico, é muito colado assim, você lembra do cachorro, você mostra a carne, aperta o botão, ele associa que ao apertar a campainha, ele tem a carne. No condicionamento operante, qualquer estímulo que aquele organismo recebe, pode ser posto sob controle, né, para ele ganhar alguma coisa. Então, ele não sabia, ele chegou lá, foi posto na gaiola sem saber. Ele foi aprendendo, né, através dos estímulos aleatórios que foi produzido ali na caixa, ele foi aprendendo rapidamente a se colocar sob controle desse estímulo reforçador. Então, toda vez que ele apertava a barra, vinha a comida. Toda vez que ele apertava o botão azul, ele pegava choque. Então, ele automaticamente, com esses estímulos aleatórios, ele foi moldando o seu comportamento e respondendo a esses estímulos reforçadores de maneira positiva. E aí a gente vê vários é, termos que a gente precisa aprender, né? Inclusive na área da educação, a gente vê muito falar sobre esses termos da teoria comportamental, né, da teoria da aprendizagem social. Um deles é o reforço. O que seria, então, um reforço, gente? Né? Chama-se de reforço o estímulo reforçador. Qualquer evento que, quando se segue a emissão de uma resposta, aumenta a probabilidade de ocorrência da mesma. Então, qualquer estímulo, gente. Então, por exemplo, toda vez que ele pegava no botão azul, ele pegava um choque, isso aumentava, reforçava ele a não fazer aquele comportamento. Qual era o comportamento? Não se aproximar e tocar no botão azul. Então, aquilo reforçava o rato na probabilidade de ele não mais fazer aquele comportamento. Mesma coisa acontecia quando ele pisava na barra e caía o alimento. Aí ele tinha um estímulo reforçador ambiental que vinha uma resposta que era de alimento. Então, aumentava a probabilidade dele de quê? De que se aproximasse da barra toda vez que sentisse fome, ou que tivesse se sentir gratificado, ou que não quisesse pegar o choque, né? Então, as duas formas são estímulos reforçadores, né? Tanto a negativa quanto a positiva, digamos assim. Aí, ele vai chamar de reforço positivo ou positivo, né? Então, chama-se de reforço positivo todo esforço que, quando segue uma resposta, aumenta a probabilidade de ocorrência dessa resposta. Então, toda vez que o rato pisava no pedal, vinha comida. Ou parava de dar choque. Enfim, qualquer estímulo positivo. Então, esse estímulo, esse reforço, vai aumentar a probabilidade de o ratinho fazer aquele comportamento para ter aquela resposta, né, de comida ou de ausência de dor. O reforço negativo, chama-se de reforço negativo qualquer estímulo que, quando retirado, aumenta a probabilidade da ocorrência de uma resposta. Então, por exemplo, no choque, quando o choque é retirado dele, é uma coisa ruim pegar choque, é uma coisa ruim. Então, toda vez que ele pegou no botão azul, deu choque, ele tirou a mão a partir do botão azul e parou, esse estímulo que é retirado aumenta a probabilidade de ele não mais fazer aquilo. Então, no reforço positivo é quando a gente aumenta a possibilidade, coloca alguma coisa como estímulo exterior para aquele organismo, que aumenta a possibilidade de ele fazer aquilo novamente.
E no reforço negativo é quando a gente retira aquele agente, aquele estímulo negativo, e aumenta a possibilidade do organismo de não mais fazer ou estar naquela situação daquele comportamento, entendeu? Por isso a gente chama esses dois de reforços, positivo e negativo. O negativo, eu estou enfatizando bem, porque às vezes tem muita confusão, né? Ah, você está dando reforço negativo porque você bateu no seu filho, porque você tirou a televisão do seu filho. Ah, ou então você está dando reforço positivo quando você elogia seu filho, quando você dá um presente para ele, né? Então, tudo isso a gente vai aprendendo aqui, tá bom? Como é que isso vai moldando o nosso comportamento. Mas antes a gente precisa também aprender o que é punição, né? Punição se refere à aplicação de estímulo aversivo, que quando é aplicado em seguida a um comportamento, diminui a probabilidade de ocorrência desse comportamento. Né? Então, por exemplo, se a criança foi ao supermercado, ela quer um chocolate, pegou o chocolate de qualquer jeito, né? Então, se você falar, minha senhora, toda vez que a gente for no supermercado, você jogar as coisas no chão, você não vai mais sair, você retira um estímulo dele, da criança, vai diminuir a probabilidade de que, quando vocês forem no supermercado, ela repita aquele tipo de comportamento. Porque ela vai saber que ela vai ser punida, vai ter uma punição em relação àquilo. Então, é um estímulo aversivo, né? Toda vez que ela chegar no supermercado, que ela lembrar, a criança vai pensar, se eu fizer isso de novo, eu vou ficar sem minha TV ou sem o celular, então ela vai preferir evitar ficar sem esse celular, sem essa TV, porque é uma coisa que causa aversão nela, e ela vai aumentar a possibilidade dela de se comportar de uma maneira mais adequada e não pegar o chocolate, derrubar no chão ou abrir os pacotes de bolacha do supermercado. Então, a punição, ela é um estímulo aversivo, né? Aversivo para a criança. A extinção, né? Eles também trabalham muito, vocês viram lá no texto, com a questão da extinção. A extinção é o processo de enfraquecimento de uma resposta, né? Você vai enfraquecendo essa resposta. Eu coloquei até aqui, como exemplo, a criança com birra, né? Quando você vai punindo, quando você vai trabalhando no comportamento da criança de modo para que ela não se comporte mais daquela forma com birra no supermercado, a extinção é esse processo que você vai fazendo de reforçamento, que vai enfraquecendo aquela resposta da criança, né? Até elas não desaparecer, mas elas se modificar. Né? O reforço primário, gente, chama-se de reforço primário a um estímulo que possui propriedades naturalmente reforçadoras, ou seja, que reduz as necessidades primárias. O reforço primário é qualquer estímulo ligado às coisas, por exemplo, eu estou com sede, você bebe água, entendeu? O reforço secundário é qualquer estímulo ou objeto que naturalmente não possui propriedades reforçadoras, mas que por associação ao reforço primário passa a atuar como reforçador. Chama-se de reforço secundário. Então, você dá o exemplo da água, né? Um exemplo primário, assim, mas importante, né? Então, você está com muita sede, você vai lá e pega para dar conta daquela sua necessidade primária, você vai lá e toma água, né? Mas, em compensação, você pode também tomar qualquer outro objeto que não água, você pode tomar suco, Coca-Cola, café, cerveja, entendeu? São objetos que não são necessariamente aqueles que vão cumprir a necessidade primária que você precisa, mas que eles acabam atuando como reforçador secundário, né?
como um estímulo secundário. Você quer, por exemplo, a criança, você quer mamar o peito da mãe, e aí a mãe vai lá e dá o pipo, né? Então, não é necessariamente não é naturalmente reforçador o pipo, né? Mas ele é um reforço secundário. E a criança se contenta, associa o pipo com a presença da mãe, com leite, com o alento que ela precisa, né? Não sei como é que fala em Tabatinga, mas a chupeta, né? O pipo. E aí tem vários outros exemplos que a gente pode dar, eu estou dando os mais simples para que vocês compreendam, né? Ah, tem um mecanismo também que eles pegaram um pouco da psicanálise, que é de fuga e esquiva, né? Que a gente pode observar nos ratos e no comportamento dos humanos também, né? O que então é fuga e esquiva, né? Enquanto na fuga o comportamento serve para se fugir de um estímulo aversivo que já está atuando, na esquiva o comportamento serve para se evitar que um estímulo aversivo ocorra. Por exemplo, vamos voltar lá para o rato. Quando o rato está na gaiola, que ele clica no botão azul e ele pega o choque na grade, o estímulo aversivo é o choque. Então, ele vai fugir, ele vai se debater na caixa todinho, tentando sair daquela situação, né? Isso é fuga. Esquiva é o comportamento que serve para evitar que um comportamento aversivo ocorra. Então, imagina só, o ratinho já percebeu que toda vez que ele toca no botão azul, ele pega choque, ele foge. Esse debate ele foge. Vai chegar um tempo que o ratinho ele não vai mais fugir, mas ele vai se esquivar. Ou seja, ele vai andar ali pela gaiola, quando ele chegar perto do botão azul, ele vai se afastar, ele vai se esquivar. Por quê? Porque embora ele não esteja sentindo choque, mas olhar para o botão azul e se aproximar, ele sai de perto porque ele não quer que pegar choque de novo, ele não quer que o estímulo aversivo ocorra novamente. Eu vou dar um exemplo de comportamento humano mesmo, né? Digamos assim que você, homem ou mulher, namorou uma pessoa careca, né? Você namorou uma pessoa careca que era você mulher, claro, né? É raro a gente ver umas mulheres carecas, mas você mulher, você minha aluna, namorou um homem careca que foi um abusador, ele maltratava, bebia, era alcoólatra, ele batia, né? E acabou que vocês se separaram e tudo. Aí você vai ser um homem careca, um parecido com ele. E você automaticamente evita se aproximar, você se esquiva. Por quê? Porque você tem medo de que aquelas características, aquele estímulo que lembra ele, aquela careca, aquele perfil de homem que lembra aquela situação difícil que você fugia, que possa lembrar, que possa acontecer aquele estímulo aversivo de olhar para alguém parecido com alguém que lhe maltratou, que lhe causou mal, faz com que você se esquive, né, e evite esse tipo de pessoa. É um comportamento aprendido, né? Eu dei esse exemplo mas pode ser vários outros exemplos, né? Enfim. Então, comportamento de esquiva é quando a gente se antecipa para que algo parecido com aquilo não aconteça. E de fuga é quando a situação está acontecendo, a gente precisa fugir para não sentir mais dor, né? Por exemplo, no de fuga, nesse exemplo da aluna, né, que está sendo abusada, agredida, se ela fugir de casa, é fuga. Mas se ela se aproximar da casa do namorado e perceber que ele está lá e sair fora para evitar com que ela ouça gritos, seja violentada ou sofra qualquer tipo de violência, ela está fazendo uma esquiva. Ficou claro, gente? O que é o hábito, né? Eles também vão trabalhar com essa noção de hábito, né? Hábito é o fortalecimento de uma conexão entre o estímulo e uma resposta. Então, às vezes você faz uma coisa, ela dá muito certo, então você acaba gerando um hábito, né? Então,
eu tenho o hábito de tomar café da manhã todo dia às 7 da manhã, eu já me habituei, né? É confortável para mim, gera um condicionamento confortável, favorável, um estímulo favorável, né? Qualquer hábito que você tenha, ele é um fortalecimento dessa conexão entre o estímulo e uma resposta, né? Eles também trabalham com uma categoria chamada motivação ou drive, né, que é uma variável que reflete o estado do organismo. É o que ativa o organismo, é um ativador generalizado, é um estímulo que ativa o organismo para agir, né, e mobiliza o estímulo para o organismo para a ação. Aí, nessa teoria também eles vão trabalhar a questão da hierarquia dos hábitos, né, que no organismo formam-se hierarquias de hábitos, isso é, certos hábitos estabelecem-se mais fortemente do que outros, né? E aí dá para a gente perceber como é que eles vão se estabelecendo numa análise do comportamento, por esse grau de hierarquia, né? Como é que a gente está envolvido, quais são os estímulos que a gente recebe, quais são os ganhos que a gente tem com aquele tipo de comportamento. Tudo isso é possível prever. A aprendizagem, gente, ela pode acontecer por imitação, e é muito interessante essa, essa sacada, essa teoria, né? O comportamento imitativo, que é reforçador, porque corresponde ao de um modelo. Por exemplo, o menino, ele imita o pai, né? Então, a aprendizagem, ela pode acontecer pela observação através da imitação. A gente vê isso no desenvolvimento da criança, que a partir de um certo período, de uma certa idade, de um certo momento do desenvolvimento, ela começa a imitar, né, como uma forma de aprender aquele tipo de comportamento social que ela tá vivenciando, né. Comportamento imitativo ocorre porque o sujeito observa outra pessoa ser reforçada por emitir aquele comportamento. Então, por exemplo, um menino que observa o pai, de repente ele vê que o pai é muito admirado, aclamado por seu jeito gentil de ser, de tratar as pessoas, ele vai imitar o pai porque ele vai querer aquela mesma atenção, entenderam? Ou mesmo se o pai negativamente é agressivo, grita, mas a criança percebe um certo respeito, um certo ganho daquele pai com aquele comportamento, ele tende a imitar. A menina também tende a imitar as mães, outra pessoa, através da observação, através de como aquela pessoa que ela está observando é reforçada por emitir aquele tipo de comportamento, né? E quando a criança também imita, as pessoas mesmo ao redor reforçam, né? Olha que bonitinho, parece com o pai, puxou para o pai, olha que legal, não sei o quê, isso daí é igual a avó. E aí nós vamos reforçando, né? A criança vai imitando, se comportando de uma determinada forma e vai tendo a aprovação e o reforço social, né? É, eu separei aqui mais uns exemplos, não sei se eu tirei daqui também, eu acabei apagando mais um. Enfim, mas eu acredito que esses sejam suficientes, gente. De modo geral, essa é a contribuição da teoria da aprendizagem social através do seu modelo comportamental, né, de análise do comportamento, de observação do comportamento, de como se dá esse comportamento através de estímulo, como é que se dá esse comportamento através do condicionamento, né? Muitas vezes a gente está condicionado a várias coisas, a gente age no automático, né? As crianças estão condicionadas a agirem de um modo em casa, chega na escola, tem conflito. A gente precisa dominar
esses estímulos condicionadores, né, condicionantes de reforço com a criança também. Eu acho que é importante. Então, por exemplo, quando um aluno faz uma atividade, lê bem a sua tarefa, é aplicado, é importante destacar isso para ele, reforçar positivamente, que ele seja valorizado, né? Quando uma criança também tem dificuldade, mesmo aos pouquinhos ela vai progredindo, é importante dar um reforço positivo para ela, né, para que ela se condicione, para que ela através desse reconhecimento social, ela se sinta mais estimulada a se envolver nas atividades, porque lembra que pela teoria a gente evita o desconforto para ganhar, para é, a gente evita o desconforto e busca o prazer, assim, a conforto. Então, os estímulos aversivos, por exemplo, a criança tem dificuldade, você fica falando que ela não tem preguiça, ela é preguiçosa, muitos professores, gente, isso é muito triste, mas tem professores que chamam crianças de burra, de que é isso, é aquilo, então a criança recebe um estímulo aversivo que toda vez que ela olhar para os cadernos e toda vez que ela tentar estudar, ela vai lembrar de toda aquela carga negativa jogada em cima dela e ela vai evitar qualquer contato com aquele material. Mas mesmo ela estando com dificuldades de aprendizagem e ela recebendo os estímulos positivos, o reforço positivo, por exemplo, hoje ela abriu o caderno, ela conseguiu fazer uma letrinha, uma frase, você fala, mas muito bem, ontem você não conseguia fazer, hoje você já consegue fazer isso, eu estou orgulhoso, você está progredindo. A criança vai querer buscar esse estímulo reforçador positivo. Então, ela vai provavelmente aumenta a probabilidade dela de se empenhar mais na escola, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Um professor, quando reconhece o trabalho de vocês, o empenho de vocês, vocês se sentem mais motivados a trabalhar, a se dedicar, né? E quando um professor também, ou qualquer outra pessoa, critica ou é muito bravo na avaliação, você acaba tendo um comportamento de esquiva, você se trava, você não quer passar mais por aquela situação de ser exposta, acaba que daqui a pouco você já está com problemas para estudar, porque você está evitando aquele estímulo aversivo, né? Então, tudo isso está ali interligado. Eu considero, eu gosto sempre de estar lendo e estudando as coisas de aprendizagem social, a gente também chama a psicologia de teoria comportamental, comportamentalista, behavioristas, né? A aprendizagem social, ela bebe de todas essas fontes teóricas, né? E eu acho muito importante para o trabalho em sala de aula, assim, a gente saber disso, né? E eu quero agora ouvir vocês, tá, gente? Eu quero que vocês. Eu estou preocupado porque eu tenho mandado material e vocês não têm mandado dúvidas. Como eu já falei para vocês, se vocês não têm dúvidas, se vocês não têm dúvidas, eu vou achar que está tudo bem e vou seguir a aula, entendeu? Então, é importante para mim que vocês digam se estão com dúvidas, se não estão, tá bom? Eu fiz essa breve apresentação só para marcar os conceitos centrais para vocês, e dia 9, quer dizer, dia 12, né? Vocês mandam para minha atividade. Então, dia que eu vou ver mais eu vou rever a data, tá bom? Mas as turmas de biologia matutino e noturno, dia 12, se vocês me enviam o material. Essa apresentação que eu falei aqui com vocês, e eu estou explicando, ela já foi mandada no dia que estava previsto no calendário, tá bom? Só essa aula aqui que eu tive dificuldade por conta dos exames médicos que eu estou fazendo. Então, eu tive muita dificuldade, tive que tomar medicação, fiquei meio drogue 3 dias, mas consegui fazer os exames,
inclusive vou até agora pegar lá, daqui a pouco, e é isso aí, tá, gente? Então, quero desejar para vocês uma boa semana, que vocês se cuidem, e até a próxima aula. Eu vou, amanhã, mais tardar, já vou passar o próximo texto da nossa próxima aula, tá bom? Nós vamos falar sobre a infância, seus aspectos psicossociais, cognitivos e físicos, tá bom?